Muito boa noite, hoje é segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. Está no ar com vocês aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV, o programa Atividade há 28 anos no ar, sempre ao vivo, o jornalismo independente, a opinião responsável e, sobretudo, a opinião sincera, né? Nós não temos aqui, não somos vassalos de nenhum grupo e de nenhuma ideologia. Defendemos as liberdades e a democracia. Esse é aquilo que o nosso diretor José Silvas estabeleceu ao criar esse programa há 28 anos, lá no começo da década de 90. E se mantém até hoje, e certamente é um dos programas de televisão raros no nosso meio, sobretudo neste momento que vivemos. A temperatura neste momento é de 22 graus centígrados. 22 graus centígrados, vai cair até 18 graus durante a madrugada. Amanhã também teremos tempo bom com sol e as temperaturas mais ou menos semelhantes a que tivemos nesta segunda-feira. São 18 horas e 57 minutos. Lembrando que a atividade há 20 dias já começa às 18h56 ou 18h55, essa aí mais ou menos, e temos uma expansão do horário de fechamento do programa. Vai até às 20 horas e 30 minutos. Portanto, bastante tempo aí para nos informarmos, né, e trazermos para vocês a opinião responsável e independente aqui, que é a característica do nosso atividade. Bom, o programa sempre começa com a apresentação. Quando eu estou aqui substituindo o nosso diretor, nosso grande jornalista José Silvas, eu sempre apresento os nossos convidados aqui da bancada e aqueles que vão participar hoje pelo tubo, né? Aqueles que estão entubados, como eu digo, né, neste momento. Bom, está aqui hoje presente Cláudio Candiota. Candiota, obrigado pela tua presença mais uma vez e agora ao vivo também, né? Sim, é que aqui nós estamos num distanciamento tremendo, claro, está a quase 2 quilômetros aqui de mim, para que as pessoas 1 quilômetro e 900 metros. Não reclamem, para que as pessoas não reclamem, então viemos ao vivo e convidei o colega Otacílio Lindemeyer Filho para nós falarmos sobre um pedido de ingresso tá aqui, tá. Um pedido de ingresso nessa ação, ingresso como amigos curi, nessa ação do PSOL contra o município de Porto Alegre. Nós vamos falar sobre isso no decorrer do programa. Perfeitamente. Aliás, tu falaste que nós estamos em distanciamentos razoáveis aqui, sem problema algum, e eu fico pensando o seguinte, tem algumas emissoras de TV, eu acho que quase todas elas têm 3, 4 camaradas dentro do estúdio sem máscara. Tudo bem. Distanciamento, legal. Agora, aí chamam o repórter, o cara está lá no meio da arena do Grêmio, ou lá no meio do Beira-Rio, de máscara. Tem ninguém em volta. Não, aí eu não consigo entender, sinceramente, olha aqui, essa questão da máscara, um dia ainda a história vai contar o absurdo, a forma como as pessoas se deixam escravizar mentalmente. Não tem discernimento intelectual. Ora, a pandemia, a coisa só pega com um contato próximo às pessoas. Se você está num parque sozinho, eu fico impressionado. Eu vou no Parque Marinha há 38 anos, há 38, 39 anos. Tem pessoas que andam sozinhas, não tem ninguém perto. E as pessoas correndo de máscara. Quer dizer, será que não tem alguém para esclarecer um pouco? Claro que faz parte dessa campanha toda, né, de impor o medo e o terrorismo às pessoas, da grande mídia, assunto que, aliás, vamos conversar aqui. Doutor Otacílio Lindemeyer Filho, muito obrigado, advogado, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que pela primeira vez aqui. Pela primeira vez. Seja bem-vindo. A honra é minha, muito obrigado. Que seja uma de várias. Muito obrigado, se for convidado. Com certeza. Pelo assunto e pela categoria, pela qualidade do doutor Otacílio, certamente ele virá muito mais vezes aqui no nosso Atividade. E lá, entubadinha, Simone Magalhães. E aí, Simone Magalhães, obrigado pela tua presença aqui. Estamos começando bem a semana. Boa noite, Silvio, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está aí na bancada. Satisfação, como sempre, estar aqui presente com vocês. Ainda entubada, que nem diz o Silvio, né? Mas com muita saúde, gozando de uma ótima saúde. Em breve estarei aí na bancada com vocês, ansiosa por esse momento. Muito bem. Olha que a atividade sempre começa, né, doutor Cláudio Candiota e a Simone, que são participantes aqui do programa, integrantes da bancada, sempre começa com o esporte. Hoje temos o destaque o Grêmio, que perdeu na sexta-feira pelo Independiente del Valle, lá no Paraguai, em Assunção, e joga depois de amanhã, aqui no Olímpico. Ele precisa ganhar de 1-0 e já estará classificado para seguir adiante e entrar na etapa de grupos da Libertadores da América. Bom, então esse aí do esporte, mas eu queria, Simone Magalhães, pessoal aí que sabe que já está participando do programa, tem um camarada aqui que fez uma pergunta para ti
Aliás, uma pergunta desdobrada em várias. E quero uma resposta tua como colorada. Pergunta para Simone o seguinte: por onde andam os colorados? O que fazem? O que comem? Qual o passatempo que tem? Pode responder para ele, Simone? Claro que eu posso. Nós, colorados, estamos trabalhando com o nosso técnico novo, que deu uma entrevista brilhante, né, esse final de semana. Mostrou ser um técnico preparado, mostrou que, e também trouxe né, o Inter renovando a equipe técnica para as categorias de base, para poder dar todo esse aporte que Juan Ramírez precisa. Então, nós, colorados, estamos observando os passos do nosso time, estamos vendo como estão se organizando, como que as coisas estão acontecendo para que nós tenhamos um ano maravilhoso. Mas eu te devolvo a pergunta, Silvio, como que estão os gremistas essa semana? Porque parece que as coisas não andaram muito bem nos últimos dias, né? Nós estamos absolutamente vivos e na quinta-feira vou pedir para o José Silva e a André te convocar para vir aqui para nós festejarmos juntos aqui e estarmos na etapa de grupo da Libertadores da América, tá, Simone? Vamos ficar abraçadinhos aqui nós com os colorados e vamos avante na Libertadores. Mas tu não respondeu a pergunta, meu camarada. O que comem? Onde é que estão dormindo? Qual é o passatempo dos colorados? Posso responder? O passatempo dos colorados é ficar olhando o Grêmio perder na fase pré-Libertadores, né? Porque a gente já tá lá, né? A gente já fez nosso tema de casa, a gente já tá lá. Tá. Então, nosso entretenimento agora é esse, né? Simone, eu vou te dar uma boa notícia. O doutor Otacílio Lindemeyer Filho, que está aqui hoje pela primeira vez, para nossa honra no programa, ele também é colorado e ele quer fazer essa resposta que tu não deste para o pessoal. Doutor Otacílio. Não, na verdade, no fim ela deu a resposta que eu ia dar. A gente tem muito ocupado torcendo para o Independente del Valle, torcendo para o São José. A gente está bem preocupado quando nós estamos só treinando e vendo as vicissitudes do nosso leal co-irmão. Muito bem. Uma boa resposta, viu, Simone? Obrigado, Simone, então, viu? Fica firme aí, daqui a pouco eu vou falar, então, porque eu quero dar um recado agora. Bem-vindo, não, só um pouquinho. Bem-vindo, doutor Otacílio, né? Mais uma alma colorada, que seja muito bem-vinda e quero em breve dividir a bancada com o senhor. Tá será certo. Uma honra. Muito obrigado, a honra será minha. Muito bem, olha aqui um recado do Banrisul para todos nós. O Banrisul, aqui é nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. E é importante dizer o seguinte, o Banrisul, diante de toda essa crise, questão de pandemia e tal, ele está funcionando como os demais bancos. Há uma orientação geral do Banco Central e também dos governadores, que aliás a gente pode até discutir, mas enfim, essa é a orientação que existe. Então os bancos, de uma maneira geral, estão recebendo dentro das agências apenas as pessoas que marcam a consulta, que marcam e agendam a sua visita. Por quê? Para evitar exatamente essa aglomeração e tal. E até porque, né, o Banrisul hoje, tu faz quase tudo. Todas as operações são feitas praticamente através dos aplicativos. Então, se você não precisar ir no banco, não precisar agendar a sua visita, faça pelos aplicativos e só vá na agência se for necessário. Porque, afinal de contas, esta parceria faz a diferença entre nós e o Banrisul, que tem, aliás, é bom dizer, repetir, reprisar, mais de 4,5 milhões de clientes aqui no Rio Grande do Sul. É pouco? Pelo amor de Deus, é muita gente, quase metade da população do Rio Grande do Sul. Vamos a esta mensagem do Banrisul. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, esse é o nosso Banrisul Digital. Olha aqui, ó, Armazém do Queijo. Os bifes à parmegiana, bifes, viu, João Vitor? Bifes à parmegiana voltaram. Sim, os pratos de sexta-feira. Hoje é segunda, mas sexta-feira esse prato é o prato que voltou agora no Armazém do Queijo. Então não poderia deixar de ser diferente os maravilhosos bifes à parmegiana da casa, do Armazém do Queijo. Porque eles já são um sucesso de venda e milhares de clientes amam esta delícia. Eu também, né, o Candiota, um bife à parmegiana lá do Armazém do Queijo. Você pode fazer reserva lá no Armazém do Queijo pelo WhatsApp
51 980 20 71 07 ou pelo telefone fixo 51 339 20 085. Por aqui mesmo no Instagram ou no Facebook. Lembrando, né, que o Armazém do Queijo tem aquelas delícias da serra para a capital. Hoje nós não precisamos mais subir a serra para desfrutar dessas delícias, né, que tiveram origem lá na serra. Por exemplo, queijos, frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, espumantes, salmão, camarão, pato e aqui o prato preferido aqui do Big Ben, que é marreco. Ele gosta de comer marreco fritinho, marreco assado e tal. Cestas para presentes, tudo isso você encontra no Armazém do Queijo. Por isso esse sorriso aí maravilhoso aí do João Tumeleiro, porque a casa realmente está bombando e está ganhando cada vez mais adeptos aqui em Porto Alegre. Claro que as pessoas, se quiserem subir a serra para desfrutar na serra, também é evidente, mas o Armazém do Queijo traz para nós essas delícias maravilhosas e você não precisa, então, se deslocar até a Serra Gaúcha. Realmente é um ponto de encontro hoje, né, da culinária do Rio Grande do Sul e principalmente para nós, porto-alegrenses, o Armazém do Queijo, que está sob a liderança aí do João Tumeleiro. E lá em Bento Gonçalves, é bom lhe dizer, onde tudo começou, né? Ele fica lá, o Armazém do Queijo, na Praça Vico Barbieri, e é atendido pela família, a dona Nilce Tumeleiro e a dona Miriam Tumeleiro, na Praça Vico Barbieri, então, em Bento Gonçalves. Aí na Serra, dá uma chegadinha em Bento Gonçalves, né? Maravilhoso, a terra do esportivo, né? Quantas vezes, Candiota, eu assisti jogo Grêmio e esportivo, internacional e esportivo naquele tempo, realmente eram jogos maravilhosos. Vamos falar um pouquinho agora de sucos Petri, está aqui, ó. Em homenagem ao doutor Otacílio e ao Candiota, que gosta de suco de uva, de laranja. Hoje nós não temos o de uva aqui, temos o suco de laranja, mas a sua sede pede melhor, claro que pede sempre sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva. O importante é que é 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. É isso aí, ó, sucos Petri. São 19 horas e 10 minutos, a temperatura permanece 22 graus centígrados. Tem um assunto importante, olha aqui, nós vamos abordar daqui a pouquinho aqui no programa, mas eu vou pedir para o Cláudio Candiota dar a manchete desse assunto, porque eu tenho a certeza que você vai reunir a pessoa e telefonar, olha aqui, ó, esse assunto vai ser tratado agora no Atividade, lá na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Qual é o assunto, Candiota? O assunto é essa ação do PSOL contra o município de Porto Alegre, que está interferindo na relação médico-paciente, que é sagrada, e nós, doutor Otacílio e eu, a pedido do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, na pessoa do seu presidente, doutor Alcebiades Adil Santini, ingressamos em nome do Fórum, como advogados do Fórum, nessa ação. Também participou o colega Marcelo de Oliveira Santini, e fizemos um estudo aprofundado de toda essa matéria e temos muitas informações interessantes. Vocês não vão acreditar no que nós vamos contar para vocês. E eu quero aproveitar, vou mandar um abraço para Alba Pérez. A Alba Pérez está nos assistindo lá de Miami. Ela foi mais inteligente do que eu e se mudou para lá há mais de 30 anos, é cidadã americana, já está vacinada, a vida normal em Miami, não tem lockdown, é outro departamento. Então, um beijo, Alba. Continua nos assistindo aí que nós vamos contar bastante história a respeito do Brasil aqui, que tu não acredita o que está acontecendo aqui. Pois é. Doutor Otacílio, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Vou dar uma manchetinha também sobre esse assunto, que eu acho, olha, da mais importante questão hoje em dia no Brasil, que é essa questão aí do chamado tratamento precoce, que tem sido naturalmente demonizado por certos interesses que não são interesses pela vida. Usam o argumento científico, mas não querem nem saber do argumento científico. É a mesma coisa que o Lenin, Cláudio Candiota. Eu tenho um livro que traz o decálogo do comunismo, feita por Lenin em 1923, e depois reverendado por Nikita Khrushchev, na Rússia, e ele estabelece exatamente isso, né? A destruição
das economias ocidentais como forma de dominação comunista. É o que nós estamos vendo aqui no Brasil hoje, né? O que nós estamos vendo é exatamente isso. Quer dizer, então, se está destruindo a economia, e tem muitos jornalistas, eu fico incomodado de ver, Candiota, muitos jornalistas que não têm um discernimento intelectual para analisar a pandemia sobre as suas causas mais remotas, o que está por trás da pandemia. Quer dizer, os caras parecem que não têm nenhum discernimento jornalístico para isso. A pandemia não pode ser analisada pela pandemia em si. O que está atrás? Por que há interesses poderosos querendo tirar vida das pessoas ao invés de defender? Dizem que defendem, mas estão tirando vidas. Doutor Otacílio, é uma coisa fundamental, relevante hoje esse assunto. Primeiro eu preciso, então, dar um abraço para minha filha Aline, que mora em Nova York. Então, é internacional. Esse programa é internacional mesmo. A manchete seria o seguinte: nós interpretamos, na nossa opinião, a voz do sujeito oculto na relação jurídica. Nós temos uma ação movida por militantes de um partido político contra a Prefeitura de Porto Alegre. O alvo dessa ação é o cidadão comum. Só que o cidadão comum não tem voz. Então, o amicus curiae, que é uma figura jurídica que representa o amigo do juiz, o amigo da corte que quer ajudar a solucionar uma controvérsia. E nosso ingresso nesta condição é para dar voz ao sujeito oculto. O que importa é, mais do que tudo, o que importa é o que é bom para o cidadão. Ele tem que dizer o que aflige ele, o que ele quer que seja ouvido para isso, e esse foi a nossa intenção. Nós não fizemos nada partidário, nem nada polarizado, nós simplesmente quisemos interpretar os desejos e anseios do consumidor, do cidadão. Bem. Beleza. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter esse assunto aqui. É importante que você reúna as pessoas, ligue para o seu amigo, sua amiga, está lá aqui, ó, canal 24, 524 da Claro Net TV, na RDC TV, programa Atividade. Eu quero, aliás, fazer um elogio aqui à Rádio Guaíba, de Porto Alegre, que, diferente de outras estações, dá espaço, né, para o contraponto, dá espaço para um outro lado. Isso é jornalístico, isso é jornalismo. É o Júlio Ribeiro, né? Sim, o Júlio Ribeiro. Júlio Ribeiro, eu não conheço o Júlio Ribeiro, mas um grande abraço, parabéns aí, parabéns ao Guilherme, que hoje é o diretor lá da Rádio Guaíba, pela Rádio Guaíba ser também esse canal jornalístico, porque temos outras emissoras que só vêm um lado, eles buscam exatamente pensar só aquelas pessoas que estão sintonizadas com o desejo de destruir o governo e não de destruir o vírus. Bom, Simone Magalhães, qual é a manchete aí da economia? Dá uma primeira notícia aí, um comentário sobre o assunto da área econômica que tenho a certeza que tu tens reservado aí para nós, Simone. Silvio, a gente tem bastante coisa, né, para falar sobre a área econômica hoje, se bem que nós temos aí um assunto da área jurídica de suma importância, que eu estou ansiosa para saber detalhes também, por ser uma operadora do direito. Mas vamos falar um pouquinho de commodities, né? Temos aí a questão da nossa safra, né? Que está vindo com tudo, graças a Deus, o nosso Rio Grande do Sul é abençoado por Deus com o clima, né? Então, a gente vai falar aí também algumas questões, as perspectivas de alguns indicadores também, que hoje saiu o relatório Focus do Banco Central, que sai toda segunda-feira, para a gente ver as perspectivas dessa semana para os próximos meses. Perfeitamente. Eu queria que tu fizesse um comentáriozinho inicial, Simone, sobre o auxílio emergencial que começou a ser pago já, o federal, né, e que aqui no Rio Grande do Sul, segundo o melhor jornal do nosso estado, o Jornal do Comércio, está anunciando que 1.700.000 gaúchos serão favorecidos por esse auxílio emergencial do governo federal. E que esse auxílio federal, naturalmente, vai também, como fez já no ano passado o auxílio do governo federal, salvar a economia nacional e regional. Qual é a tua impressão? Eu não digo assim salvar, né, Silvio, porque o auxílio emergencial que está sendo liberado agora, ele é um valor bem menos expressivo do que os R$600 do ano passado, né? Ele vai injetar 450 milhões na economia do Rio Grande do Sul. De alguma maneira vai ajudar. Ele vai, com certeza vai ajudar, porque nós temos ainda um número bastante expressivo de pessoas desempregadas, pessoas que não têm sequer alimento em sua mesa, né?
Inclusive, esse final de semana eu estava vendo algumas matérias, alguns blogs que eu gosto de seguir, e o pessoal falando a quantidade de pessoas que estão buscando essas casas de acolhimento, né, para fazer refeição, né, que antes eram moradores de rua que iam até lá para fazer a refeição. Hoje em dia não, são famílias inteiras que vão até essas casas para almoçar, jantar, porque não tem comida em casa. Então, o auxílio emergencial, ele veio num momento muito importante, porque nós ainda estamos aí num momento bem dramático da economia, em função da pandemia, e ele vem aí para dar essa ajuda, mesmo sendo um valor pequeno, bem menor do que o valor que era no passado, mas também a gente está vendo que algumas prefeituras, por exemplo, Canoas aqui vai ter o seu próprio auxílio emergencial, que é muito importante, que também eu quero comentar depois, né? Canoas, o prefeito Jário Jorge está providenciando aqui um auxílio para os moradores de Canoas, pessoas de baixa renda, então, que vai complementar essa renda do governo federal, que é muito importante, né, para a nossa cidade. Muito bem. Olha aqui, ó, auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Esse é o objetivo realmente da auxiliadora predial. Os telefones da auxiliadora predial aqui em Porto Alegre, 3216-6100. E olha lá, a auxiliadora predial está também no mercado paulista. Ela está lá ganhando corpo, ganhando mercado e disputando com as maiores empresas do ramo imobiliário do Brasil um terreno, um mercado cada vez maior, mais amplo em São Paulo. Isso é a auxiliadora predial, a competência, o gerenciamento do seu negócio, quer dizer, não deixe o seu negócio ser gerenciado, ser cuidado por quem não tem competência, mas deixe então para alguém como a auxiliadora predial, que vai dar resultado, vai dar retorno, vai dar lucro para o seu investimento. Então, a auxiliadora predial, uma das instituições que orgulham muito os gaúchos. Vamos falar um pouquinho agora do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Simers. Neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos dessa pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas olha, a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Nós vamos fazer agora, colocar no ar aí um VT do Governo do Estado, que está, claro, preocupado, e isso é importante, esse comunicado do Governo do Estado, para que as pessoas tenham os seus cuidados, né? Os cuidados no sentido de que elas também se preservem para não serem contaminadas e não contaminar as outras pessoas. Então, vamos ver essa mensagem do Governo do Estado sobre os cuidados com a nova variante do coronavírus e depois nós vamos direto ao Dr. Cláudio Condiota e o Dr. Otacílio Debayer Filho para saber dessa questão envolvendo aí o tratamento precoce, essa disputa que o PSOL, que é um partido político que é de esquerda e que só faz porcaria, impediu que as pessoas se salvassem em Porto Alegre. Então vamos a esse VT do Governo do Estado que pede que você tenha um pouco mais de cuidado, né, com a sua vida e com a vida do seu semelhante. Vamos lá. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara. Lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. Muito bem, é isso aí mesmo. Temos que nos cuidar, né? Eu acho importante que os governos, de modo geral, né? Federal, estadual e os municipais, na medida que possam esclarecer as pessoas, né? E, sobretudo, não plantar, como algumas emissoras de rádio e televisão têm feito no Brasil e aqui, o terrorismo, impor o medo para as pessoas. Isso aí é uma questão assim que choca muito a gente, porque é difícil ver irmãos com medo de sair na rua hoje, né, quando a coisa não é bem assim. Então, essa campanha toda, essa campanha do terrorismo contra a pandemia, que foi feita pela Rede Globo e aqui o seu puxadinho, isso aí só trouxe mal-estar, medo e distorções mentais.
Um dia a história vai contar exatamente o que aconteceu durante esse período e que interesses estavam acima dos interesses da saúde e da preservação de vidas. Dr. Carlos Candiota. Pois eu, hoje de tarde, como tu referias ali no início do programa, eu participei do programa Boa Tarde Brasil na Rádio Guaíba. E lá eu fiz uma pergunta para os ouvintes. E agora vou fazer a mesma pergunta para os nossos prezados telespectadores e telespectadoras. Caso o senhor e a senhora que estão aí do outro lado do vídeo se sentirem mal, algum sintoma grave, não necessariamente dessa doença aí, mas Covid, mas pode ser também, não importa. Para quem vocês vão telefonar? Supondo que vocês tenham os telefones de todos esses que eu vou citar. Eu estou me sentindo mal, estou passando mal. Vou telefonar para quem? Para um advogado. Opção A. Opção B, para um juiz. Opção C, para um desembargador. Opção D, para um ministro do Tribunal de Justiça. Opção E, para um partido político de extrema esquerda. Vou dar a opção, pode ligar para um partido político. Estou me sentindo mal, estou cada vez pior. Partido político de extrema direita, então, ou de centro. Eu já estou lhe dando várias opções. Ou quem sabe seria para um médico, ou para um posto de saúde, ou para uma ambulância, que vai vir de paramédico, orientado por médicos, etc. Tal. A resposta é óbvia, né? Quem está se sentindo mal, telefona para o médico, ou vai no posto de saúde. E aí, o paciente com o médico decide o tratamento. Pois se você chegar num posto de saúde e o médico quiser lhe passar um tratamento, determinados tratamentos está proibido, porque um partido político de extrema esquerda interferiu na sagrada relação médico-paciente. Isso nos obrigou, a pedido do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor, e eu quero aqui destacar o presidente do Fórum, que é o Dr. Alcebiades Adilson Santini. Ele é uma pessoa que dedica 70% do seu tempo ao trabalho voluntário. E ele ficou estarrecido com isso que estava acontecendo. E nós, doutor Otacílio, eu e o doutor Marcelo Santini, meu colega também, eu, doutor Otacílio, doutor Marcelo, temos vários processos juntos, muitos contra planos de saúde. E todos que nós vencemos dizem que a relação médico-paciente é sagrada e que o que o médico prescreve tem que ser cumprido pela operadora do plano de saúde. Mas agora nós temos alguém que sabe mais de medicina do que os médicos. É um partido político. Então, não vou tomar conta do assunto, vou passar para o doutor Otacílio falar das premissas dessa nossa petição. Foi admitida a nossa intervenção como amicus curiae em nome do Fórum e agora nós vamos para adiante tentando ajudar a Corte. Otacílio. Ok. Não é tão fácil ser admitido o ingresso como amicus curiae. E a primeira coisa que nós gostaríamos de dizer aqui é que nós temos que louvar o judiciário que admitiu o Fórum Internacional de Defesa do Consumidor para auxiliar no deslinde da controvérsia jurídica. Nós ficamos muito orgulhosos de saber que esse é o protagonismo que nós queremos do judiciário. Nós achamos que este é o protagonismo. Quanto mais pessoas e entidades trouxerem informações, melhor. A desembargadora Lúcia de Fátima Cerveira, relatora do agravo de instrumento que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre interpôs contra a decisão de primeiro grau que proibiu que os postos de saúde ministrassem o kit Covid, chamado kit Covid, ela admitiu isso conforme o despacho, por dizer que esse é um assunto de grande relevância social e que merece, então, quanto mais subsídios se trouxer, melhor. Essa é a primeira palavra que nós queremos dizer. Nós somos orgulhosos do Judiciário Gaúcho nesse momento. Começando, quem pode ser contra tratamento precoce? Há tempos já se sabe que quanto mais cedo se atacar uma doença, melhor. Então, ninguém pode ser contra tratamento precoce. O único que era contra isso era Mandetta, né? Que lá no começo eu me lembro que ele disse, só vá para o hospital em último caso.
Eu nunca tinha ouvido isso aí, um médico dizer isso. Enfim. Então, mas até a chegada do nosso vírus, que é um vírus político, até a chegada desse vírus, ninguém discutia o tratamento precoce. Ele foi discutido exatamente porque criou essa polarização que, de um lado, diz que é bom qualquer coisa que ajude a saúde do paciente, e o outro lado diz que não, que tem que ser só aqueles que tiverem comprovação científica grau A1, aquela de depois de estudo duplo cego randomizado, etc., e que, em alguns casos, não precisa mais quando terminar o estudo. Esse tratamento, então, foi proibido e com base numa petição que elencou os motivos pelos quais deveria ser proibido. Primeiro, porque não tem comprovação científica do funcionamento desse coquetel contra a Covid. Basicamente, azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina. Todos esses INAs aí que são soldados do tratamento precoce. Além disso, se falou que havia efeitos colaterais desses medicamentos. E tem, se a gente for acreditar em tudo que está escrito, tem gente morrendo por ter tomado hidroxicloroquina, tem gente que adquiriu hepatite por ter tomado ivermectina, etc. Basicamente, então, nos cabia esmiuçar esses assuntos para ajudar que o médico possa exercer o seu papel, que está sendo tolhido. O médico sempre é quem receita o remédio e, quando o remédio é off-label, como se chama aquele que não está na bula indicado para certa doença, o médico, então, explica ao paciente que temos esse tratamento, é um tratamento que não é indicado ainda na bula, mas é um tratamento que nós achamos que pode ajudar e não tem contraindicação. E o paciente diz, bom, alguns dizem, não, mas eu não quero nada porque eu estou vendo na televisão que não devo tomar isso. E outro diz, bom, se vai me ajudar, doutor, eu sou parceiro, eu confio no meu médico, vou por ele. Confio no meu médico. Aliás, só nessa hora é que se discute se a relação médico-paciente depende de justiça. Só neste caso que se discute, porque até agora sempre foi tranquilo, tem posição do Superior Tribunal de Justiça específica sobre isso, inclusive específica sobre remédios off-label, que podem ser ministrados sob responsabilidade do médico prescritor. Eu, inclusive, vou citar aqui, eu anotei aqui, um acórdão que diz o seguinte, a propósito que diz o doutor Otacílio, cabe ao médico definir qual é o melhor tratamento para seu paciente, inclusive quando se trata de medicamento off-label, ou seja, que não está na bula. E, inclusive, mais, esse coquetel anti-AIDS também não tem comprovação científica A1, mas está sendo distribuído gratuitamente nos postos de saúde do Estado e ninguém se opôs. Na verdade... Quer dizer, por que eles implicam com 2 ou 3 medicamentos? Até dá para responder, se for o caso. Porque, claro, até por inconveniência, o presidente dos Estados Unidos falou nesse tratamento e o presidente do Brasil também. Não devia ter falado, assim como o governador de São Paulo não devia ter feito propaganda de vacina. Então, isso também não é papel de político se meter na relação médico-paciente. Aí, só porque um disse que funciona, o outro disse que não funciona. E no meio disso tudo está o paciente que não sabe o que fazer. Você vai no posto de saúde e não pode ser respeitado o medicamento. E aí dizem que o medicamento mata. Tem uma declaração do presidente do Conselho Federal de Medicina dizendo que é uma falácia dizer que cloroquina e hidroxicloroquina matam. Ou seja, é mentira. Mentira de quem afirmou. Não há prova de nada. É tudo mentira. Mais adiante eu vou contar para vocês quem é que está defendendo esse tratamento. Doutor Cláudio Candiota e doutor Otacílio, na verdade a gente sabe, mesmo sendo jornalista, a gente tem esse conhecimento, né? Está à disposição de cada um e de todos, que o Código de Ética Médica, eu conheço o Código de Ética Médica, eu li até por questão profissional, trabalhei muito na área da saúde, e como tu disseste, Candiota, ele é sagrado. Então, 2 coisas que eu gostaria de ponderar aqui, quero ver a opinião de vocês. Os governos, de modo geral,
criaram para administrar muito mal, por sinal, a pandemia, uns chamados comitês de isso, daquilo, que eu chamo de comitês de extermínio, porque afinal de contas, ao invés de salvar vidas, mataram milhares de vidas, mesmo com todas as restrições que eles estabeleceram. Mas eles estabeleceram esses comitês, doutor Otacílio, e pelo que eu saiba, aqui no Rio Grande do Sul é um segredo de Estado quem participa desse comitê. Me parece que nenhum médico integra esse comitê. E as entidades de medicina, de um modo geral, do país inteiro, tu falaste agora no Conselho Federal de Medicina, e a essa segunda pergunta, eu queria saber por que esses comitês não são integrados por entidades médicas. Em segundo lugar, e aí tu falaste do Conselho Federal de Medicina, o Candiota, e eu gostaria que tu começasse a responder esse assunto aí. Por que as entidades médicas nacionais não tomaram uma posição mais forte, mais rigorosa, para defender os médicos diante do Código de Ética Médica, que é sagrado, é uma relação sagrada, sobre qual, ou dentro do qual ninguém tem que dar o pito, e muito menos políticos ou partidos políticos? Bom, o Conselho Federal de Medicina já se manifestou, através do seu presidente, dizendo que essas associações médicas brasileiras, a Associação Médica Brasileira, me parece que é a única, uma ou outra aí que se manifestaram contra esse tratamento, e ele, o presidente do Conselho Federal de Medicina, disse que quem determina aos médicos o que deve ou não fazer é o Conselho Federal de Medicina. Essas associações, elas podem dar palpite, dar opinião, mas os médicos não são obrigados a seguir o que eles estavam dizendo. E essa Associação Médica Brasileira, a AMB, parece que ela se posicionou contra e mandou banir o tratamento. 24 entidades que fazem parte dessa associação já se manifestaram contra. E a Confederação Brasileira de Medicina, CFM, Conselho Federal de Medicina, disse o seguinte, que os médicos têm liberdade para escrever o que eles quiserem. Sob a responsabilidade do médico, é uma relação médico-paciente. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem que se meter, é uma relação sagrada. E é esse o ponto que nós estamos defendendo, a liberdade do paciente de, junto com o seu médico, receber o tratamento, porque se ele quiser tomar, ele toma, se ele não quiser ele tomar, ele não toma. Se o médico quiser prescrever, ele prescreve, se ele não quiser, ele não prescreve. É um coquetel de medicamentos. Eu vou depois passar para vocês uma série de informações que demonstram, sem defender, eu simplesmente vou relatar para vocês o que nós encontramos numa pesquisa de mais de 30 dias, e vocês cheguem às conclusões que quiserem. O senhor aí, a senhora aí do outro lado. Nós já vamos voltar aqui, daqui a pouquinho, um outro intervalo, com o Dr. Candiota e o Dr. Otacílio para falar sobre essa questão importante. Bom, aqui, ó, milhares de telespectadores do Rio Grande do Sul inteiro, né, se manifestando aqui através das redes sociais por esse assunto que realmente é um assunto palpitante, né, de grande relevância. Quero lembrar para vocês aqui sobre a Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E olhe bem, ó, Plano Pecúlio da Aspecir Previdência, ideal para quem quer planejar e proteger o futuro da sua família, proporcionando a seus beneficiários toda a tranquilidade, proteção e segurança. O Supermercado Zafari continua aberto agora até às 10 horas da noite, né? Graças a Deus o bom senso voltou. É de se esperar, né? Afinal de contas, as pessoas têm o direito de errar e até reconhecer o seu erro. Então, os supermercados estão aí hoje até às 10 horas da noite, como é o caso do Supermercado Zafari, que, na verdade, nós sabemos muito bem que a vida acontece quando a gente se encontra, em qualquer lugar, na família e tal, mas, sobretudo, também acontece nesse encontro que nós temos sempre, em cada um cantinho, em cada uma unidade do Supermercado Zafari. Vamos acompanhar esta mensagem deste que é o maior supermercado do Rio Grande do Sul, o mais charmoso supermercado deste país, Supermercado Zafari. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
19 horas e 36 minutos, a temperatura permanece 22 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre. Simone Magalhães, eu ouvi hoje, eu acho que tu já tocaste nesse assunto no começo do programa, na apresentação, sobre os dados que a Focus do Banco Central liberou a respeito da projeção de inflação, é verdade? Qual é que dado é esse? Dado novo, né? Silvio, toda segunda-feira, né, nós temos o relatório Focus do Banco Central, né, que é um relatório onde todas as semanas, eles passam as perspectivas para o final desse ano e para o final dos próximos anos também, tá? E uma coisa que me chamou a atenção, assim, ó, a Selic, né, a cada semana ela vem tendo uma previsão de aumento, né? O relatório de hoje já tem uma previsão de uma Selic de 5,25 para o final desse ano, que semana passada era 5, na semana anterior era 4,5. Também estamos tendo um pouquinho de queda nas projeções do PIB, né? Que da semana passada era 13,17 para 2021, essa semana já caiu para 3,08, e também uma alta de inflação, né? Assim, pequena, mas a gente precisa observar, né? O que me chamou a atenção, assim, que graças a Deus, pelo menos o dólar, ele está se mantendo estável, tá? Porque nós temos aqui uma previsão de taxa de câmbio para o final de 2021 de 5,37. Porque o dólar hoje ele está extremamente pressionado e isso causa muito impacto para a nossa economia, porque o Brasil importa muito, né? Mas, ao mesmo tempo, exporta também, né? Nós vamos ter uma safra aí muito, muito expressiva de muita exportação de soja esse ano. Mas, assim, a gente tem que ficar atenta, porque essas projeções que o relatório Focus faz todas as semanas são as projeções que são usadas no mercado como um todo, né? Para os investidores que querem vir para o Brasil, para os investidores que já estão aqui, para as empresas, vamos abrir empregos, não vamos abrir emprego, vamos ampliar, não vamos ampliar. Então, assim, a gente vê que tem uma pequena movimentação de piora de números, né? Mas isso, claro, nós estamos, assim, no olho do furacão da pandemia, né? Então, assim, o Brasil hoje é o centro das atenções da pandemia. Então, isso, com certeza, ajuda a potencializar essas previsões do Banco Central. Mas, né, vamos ver agora, né, a gente já viu que a vacina está começando, né, a quantidade de pessoas idosas hoje que estão morrendo, ela já é bem menor do que no início, né, hoje a pandemia está muito concentrada nos jovens. Vou chamar a atenção dos idosos que tomaram a primeira dose, porque tem muita gente que está esquecendo de olhar na sua carteirinha de vacinação, que está na hora de fazer a segunda dose. Por favor, olhem aí, porque o governo já está fazendo toda uma movimentação. Tem muita gente que não está indo tomar a segunda dose. Então não adianta ir 4 horas da manhã para a fila, tomar a primeira dose da vacina e depois esquecer da segunda. Obrigado pelo recado. Então isso é uma informação. Não vai me dizer que esqueceu da segunda. Então, assim, não esqueci. Obrigado pelo recado. Vai reafirmar aquilo que eu só tomo agora a partir do dia 19, tá? 19 de abril é dia do índio, né? Até por isso que... Dia 19 é dia do índio. Dia do índio. Então, dia 19... a minha mãe é dia 17, né? Eu já tô ali, né? Eu tô em cima dela mas e dia 17, mas, Simone, com certeza ela vai tomar. Tu é o final do ano, né? Guria nova aí. Não, tu sabe que tem um site engraçado que eles fizeram lá para quanto tempo falta para você tomar vacina. Eu fui lá e vi que faltam 45 dias para chegar na minha idade. Fiquei bem feliz. 30 e quanto, Simone? Fala para nós aí. Eu acho que a Simone 35. só no fim do ano. Hã? Só no fim do ano, Simone. Só no fim do muito ano. Jovem, aqui, muito jovem. Tá, teu cartaz está bem aqui. 35 aninhos. Teu cartaz está em alta aqui, hein, Simone? Tá bom. Olha aqui Adoro vocês. Olha que tá bonito teu óculos aqui. Um recadinho para ti a respeito de óculos. Casa dos Óculos, qualidade a toda prova. Ali na Rua dos Andradas, 1802, é a chamada cidade histórica, né? Porto Alegre ali, aquela zona ali é toda a capital histórica.
Então, na Rua dos Andradas, 1802. Aproveite as vantagens da Casa dos Óculos. Novidades em armações, óculos de sol, manutenção, etc. Tudo que precisar de óculos, lá na Casa dos Óculos, com o Vilmar Balena. Conta com uma equipe especializada para atender a todas as suas necessidades. Importante lembrar que a Casa dos Óculos fica aberta entre segunda e sexta-feira, das 9 às 17h30 e sábados das 9 horas às 12 horas. E agora, né, essa semana, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, a reabertura também aos finais de semana está gerando um certo otimismo, não sei até quando vai, né? Até uma nova imposição do governo, mas enfim, a vida é essa aí. Vamos agora assistir de novo um VT aí do governo do estado, que fala exatamente sobre essa situação, alertando as pessoas para que elas tenham cuidados, né? Elas tenham que ter cuidado com a variante do coronavírus, porque a coisa não é brincadeira, mas você tem que ter um cuidado, não tem medo de viver. Não temos que ter esse medo de viver. A vida, afinal de contas, acontece em tudo que é lugar. E se você começar a alimentar o medo, aí você vai abrir um flanco muito forte, muito atraente para o coronavírus pegar você. Então, não tenha medo, mas enfrente ele com todas as armas necessárias que a saúde pública está apontando para vocês. Vamos a esse material aí, feito pelo governo do estado, para que todos nós possamos também ter o nosso cuidado. Vamos lá. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara. Lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. Bom, nós estamos tratando aqui a questão desse chamado tratamento precoce, kit Covid, aquela ação que um partido político aí de extrema esquerda fez para inviabilizar que as pessoas tivessem a liberdade de, com o seu médico, buscar o tratamento, como historicamente, a história mostra isso, como é tradição, mas quebrou-se isso aí agora porque há interesse político em derrubar o governo Bolsonaro. Então isso aí proporcionou uma série de coisas inauditas, nunca vistas, né? Numa sociedade que a gente imaginava fosse um pouquinho esclarecida, uma sociedade um pouco de discernimento intelectual. Estamos vendo que muita gente está embarcando nessa canoa sem saber o porquê, sem saber que ao embarcar nessa canoa, está, ao invés de defender e salvar vidas, está condenando vidas ou à morte ou a ter problemas pelo resto da vida. Candidato. Nós, em função desse trabalho, tivemos que fazer uma pesquisa extensa e fomos descobrindo muita coisa ao longo do caminho. Por exemplo, uma pesquisa feita no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, concluiu que 66% das mortes por vírus chinês ele ocorre com pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Quem ganha de R$19 mil para cima, apenas 1,2% morreram no estado de São Paulo. E isso se verifica, inclusive em Nova York, se verificou algo semelhante. Então vocês vejam quem é que está sendo lesado por essa ação do partido de extrema esquerda. A população pobre. Eles dizem defender. Que eles dizem defender. Esses são os que estão sendo prejudicados, porque aquele que pode levanta o telefone, liga para o seu médico, combina com ele. E, eventualmente, talvez vá assinar algum termo, como estão pedindo ali na prefeitura, que se assine um termo de responsabilidade, porque não há comprovação científica, é o novo mantra que eles repetem, não há comprovação científica. Não há comprovação científica de absolutamente nada que se refira a essa doença. De nada. Nem da vacina. Mas por que não? Porque não tem como haver comprovação científica de coisa nenhuma. Pois a doença tem 1 ano e a vacina tem 6 meses. A única coisa que se sabe são as evidências, porque onde foi aplicado, como é o caso em Israel, houve uma queda expressiva das internações, das mortes e dos casos. Então funciona a vacina. E ninguém que diga que eu sou negacionista, porque eu já fiz, como tu, o doutor Otacílio, nós já fizemos a primeira dose da vacina, ninguém é contra a vacina é necessária, tem que fazer. E quem não vai fazer a segunda, que não vai fazer a primeira, não tome o lugar de quem quer fazer a vacina. Como é que esquece de fazer a segunda dose? É coisa de brasileiro isso aí, não
dá para entender. Então, eu não quero falar sozinho aqui, quero que o doutor Otacílio comente também sobre essa nossa intervenção, porque, na verdade, nós estamos dando voz ao sujeito oculto, é o paciente. Enquanto um partido político de extrema esquerda que não está defendendo a vida do mais pobre e do menos favorecido, ao contrário, está impedindo que ele tenha acesso aos mesmos tratamentos que os ricos têm. Enquanto isso, aquele pobre coitado, o catador de latinha, que colhe latinha para vender no fim do dia e levar comida para casa, vai ter que comprar os medicamentos, porque o médico pode receitar, ele só não pode entregar o medicamento. Veja que absurdo. Então essa é a situação que foi criada aqui no Rio Grande do Sul, que eu por muitas vezes chamei isso aqui de Nova Cuba. E Porto Alegre era Nova Havana. Agora nós temos um prefeito e um vice-prefeito que pensam no povo, o que não acontecia em governos anteriores. É verdade. Aliás, essa questão que tu colocas aí, né, o Candiota, esse partido de esquerda, ultra-esquerda, que não está preocupado com as pessoas, dizem no discurso isso, né? Mas usam como rebanho as pessoas de mais baixa renda, mais pobres, para se eleger eternamente, só enganando as pessoas, né? Então, na verdade, esse partido, o que mais chama atenção, a minha atenção como jornalista, há quase 50 anos no mercado, é exatamente ver jornalistas, que a gente imagina que tem um pouquinho de discernimento cultural, apostarem, quer dizer, encamparem esse tipo de ameaça para a população, que isso é uma ameaça para a população. Não é defesa, é uma ameaça à vida da população. E defendem de maneira aberta, com os seus veículos poderosos, né, que também não estão interessados em defender você, eu, a população e a sociedade. Estão interessados no dinheiro público que deixa hoje de entrar nos seus cofres. A Rede Globo, o puxadinho da Globo aqui, que você sabe que tem poder, ainda tem poder, né? E mais me chama a atenção ainda, agora, desculpa, eu vou fazer um adendo aqui, é que você, empresário, estou falando com você, empresário grande aqui do Rio Grande do Sul, empresário poderoso, anuncia nessa rede de televisão que quer o fim do seu negócio. Mas não dá para entender. Você financiando o seu carrasco, você financiando aquele que quer destruir o seu negócio, ora, pelo amor de Deus, eu estou lhe fazendo um livro que faz muito tempo que estou fazendo, e vou lançar agora, com certeza, nessa pandemia, ele ganhou força e fundamento, que é o empresário influente. O empresário influente é uma história de tudo que, desde os tempos bíblicos, o que é o empresário desde lá para cá. E, lamentavelmente, nós temos hoje empresários influentes para o mal. Então, esse empresário que financia esta rede de televisão, de rádio e de jornal, que são os seus carrascos, o que pode chamar eles? O que eles são, afinal? Doutor Otacílio. Na verdade, o Cláudio vai roubar a cena porque ele tem gráficos, etc. Porque para essa pesquisa, o doutor Cláudio Candiota foi na fonte, ele foi falar com os médicos que prescrevem o tratamento precoce. E aí, então, ele descobriu coisas fantásticas, descobriu estatísticas, descobriu... nós fomos daí soterrados por mensagens com links. Depois ele vai dizer quantos links nós colocamos como anexo na petição, mas existem centenas de evidências científicas de que esses medicamentos funcionam para... Ninguém diz que cura. Na verdade, a gente também acredita que a vacina é a melhor coisa que nós temos nesse momento. Mas, pelo menos, se puder minimizar os efeitos, se puder fazer o paciente conviver com aquela fase dolorosa dessa doença, da falta de ar, etc. E não se hospitalar? E não precisar ser internado, este é o papel desse tratamento precoce, prevenir internações. Muito bem. Olha aqui, ó, Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. É bom lembrar e falar do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, porque, na verdade, o centro ele tem um papel fundamental hoje, né, que é o de preparar o jovem para o mercado de trabalho. E nós sabemos hoje que o mercado de trabalho, cada vez mais, ele é exigente, ele precisa de pessoas qualificadas já no primeiro degrau da empresa. Então, os jovens, eles são qualificados lá no Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul por um programa chamado de aprendizagem, e nós vamos ver um pouquinho mais deste programa nesta mensagem do Centro de Integração, o nosso CIE do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar.
advogado Deci. 19 horas e 51 minutos. Vidrobox, vidros temperados e laminados, portas automáticas, portas com molas hidráulicas, instalações comerciais, fechamento de sacadas, box para banheiros, películas divisórias, tampos de mesa, espelhos, tudo isso temos na Vidrobox. A Vidrobox é fantástica mesmo, porque realmente ela faz do vidro um elemento essencial para a sua construção, para a sua obra, seja ela em indústria, comércio, ou seja na sua residência. Por exemplo, a questão de vidros refletivos muito usados, duplos termoacústicos, quer dizer, o vidro hoje ganha um terreno muito forte na área da construção e efetivamente é um diferencial em cada construção que temos aqui na nossa cidade, em todo o Brasil. Bom, Simone Magalhães, o Jornal do Comércio, aliás, vou fazer um comercialzinho do Jornal do Comércio, que eu já sempre digo aqui, que é o melhor jornal do Rio Grande do Sul. Ele tem uma submanchete aí que diz assim, ó, reabertura nos finais de semana gera otimismo no varejo gaúcho, né? Então isso é importante, né, Simone Magalhães? Porque nesta semana, e graças a Deus, temos um prefeito que dignifica o cargo de prefeito de Porto Alegre a partir desse ano, e este prefeito é um prefeito que tem sensibilidade com a vida, né, com a preservação de vidas. Não é aqueles chavões que a esquerda usa aí de preservar vidas, mas combate a vida quando ela mata um CNPJ, atrás do qual existem não só um, mas vários CPFs, como eu sempre digo aqui. Esta reabertura está gerando um certo otimismo aí no varejo, né, Simone Magalhães? Qual é a tua avaliação sobre isso? Com certeza, né, Silvio? As empresas fechadas, o comércio fechado, isso tem gerado um desgaste muito grande, né, para as empresas, e principalmente porque o comércio ele tem uma absorção de mão de obra gigantesca, né? E quando nós não temos o comércio funcionando a pleno, basicamente o que nós temos é um desemprego que é o que está acontecendo muito. Então, eu vejo que a luta, né, do prefeito de Porto Alegre, não só Porto Alegre, né, outras cidades também que estão lutando para ter o comércio aberto, é muito importante, porque as pessoas estão precisando trabalhar, né? Porque eu volto a dizer, não é o comércio que está proliferando a pandemia. O que está proliferando a pandemia é o mau comportamento das pessoas. São as pessoas que não se comportam, então não é o comércio. Claro que assim, aglomeração de gente, local fechado é complicado, mas não aglomera dentro do shopping, não aglomera dentro da loja, porque o próprio shopping, o próprio supermercado tem limitação de pessoas. Então, quando a gente vê toda essa luta, né, que os governantes estão, e claro, a gente não vai existir economia, não vai existir comércio, não vai existir comprador, se não tiver vida, né? Então, assim, a gente, claro que tem que pensar na vida, preservar a vida, mas a gente já conseguiu ver que preservar a vida não é só a questão de impor fechamento de comércio. Quando nós estivemos com bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, eu não vi menos circulação de pessoas, bem pelo contrário, eu até comentei um dia aqui no programa que eu estava em Porto Alegre e tipo assim, a Carlos Gomes em pleno movimento, como se fosse um dia normal. Tipo assim, as pessoas não estão no comércio, mas estão caminhando nas ruas, estão se aglomerando nas casas, entendeu? Então, assim, é muita irresponsabilidade das pessoas, e quem está sofrendo é o empresário, é aquele que precisa trabalhar, aquele que precisa do seu sustento. Então, eu acho muito válido, né, que seja revisto isso, porque quem tem que se conscientizar são as pessoas, e não adianta fechar o comércio, não adianta fechar os restaurantes, não adianta fechar shopping, porque não vai ser isso que vai conter o vírus, que vai conter o comportamento das pessoas. E as pessoas estão nem aí. E aí, quem é que está sendo obrigado por questões legais, né? Porque existe uma lei, não tem o que fazer,
é o comércio. Então, assim, eu sou a favor da preservação da vida, mas também essas vidas preservadas precisam comer, né? E hoje o que a gente vê é uma pobreza se proliferando de uma forma absurda. Pois né? Silvio, eu queria que tu me desse mais um espacinho, né? Já que a gente está falando em relação ao comércio, eu queria muito falar sobre o auxílio emergencial aqui de Canoas. Né, o prefeito Jairo Jorge, ele lançou o auxílio emergencial de Canoas, tá? Foram 5.000 famílias que foram inscritas, tá? Já tem lá no site da prefeitura, canoas.rs.gov, / auxílio emergencial, tem a relação das famílias selecionadas. E essa é um valor de R$200, né? As pessoas vão receber um cartão magnético, né? Que elas vão poder usar, são R$200 durante 3 meses. E o objetivo, né, é principalmente não só ajudar as pessoas, mas tem um ponto muito importante aqui que eu quero muito salientar isso. Eu acho que outras prefeituras deveriam fazer o que Canoas está fazendo. Tá? Além dos R$200, os beneficiários vão receber cursos de qualificação profissional que deverão ser realizados de forma online até que as normas de bandeira preta deixem de vigorar. Deverão ser cursados no mínimo 8 horas mensais para atender a atividade prevista. Será disponibilizado R$92 por mês no cartão Teu também para passagem. Tá? Será obrigatória a prestação de serviços de 4 horas, serviços comunitários, tá? Seguindo todos os protocolos de saúde, obviamente, né? E o beneficiário vai poder escolher entre limpeza de escola, limpeza de rua, jardinagem, manutenção predial, né? E claro que é uma troca, né? As famílias já foram selecionadas, né, não tem mais como tu te inscrever. E o cartão de R$200, né, o cartão de projetos anteriores não será utilizado nesse programa. O crédito deve ser utilizado exclusivamente para aquisição de alimentos, medicamentos, gás de cozinha, mantimentos para pet, higiene pessoal, com direito a multa aos estabelecimentos que descumprirem. Então, assim, eu gostaria de parabenizar o prefeito Jairo Jorge, compartilhar com vocês essa iniciativa aqui de Canoas, porque não está simplesmente dando dinheiro para essas famílias. É pouco, é R$200, mas R$200 já é muito importante para quem não tem nada. Mas, em contrapartida, essas pessoas também vão ter que estudar, vão ter que doar parte do seu tempo em serviços comunitários. E quando o mercado aquecer, além de não ter passado fome, vão estar qualificados para o mercado. Eu achei isso aqui sensacional. Eu quero parabenizar e compartilhar com vocês. Muito bem. Está fazendo escola aí o presidente Bolsonaro, né, que desde o ano passado conseguiu aí sustentar pelo menos a economia, mesmo que tenhamos caído 4,1% no ano passado, mas a queda teria sido muito pior ainda, próxima de 10%, não houvesse esse socorro do governo. Também, claro, temos que parabenizar o governador do estado do Rio Grande do Sul, que está dando aí, mesmo que uma quantia também insuficiente, porque afinal de contas as finanças públicas, não só do estado, a prefeitura, mas do governo federal, as finanças públicas não estão aí com uma situação muito boa, mas também está fazendo a sua parte aqui e concedendo algum recurso aí para amenizar a situação de muitos empresários. Olha aqui, pessoal, prestem atenção numa coisa. Para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo os seus clientes, como sempre faz, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Consultas com o seu médico de referência ou de preferência, ou com especialistas, sem precisar sair de casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar bem pertinho da gente, independente da distância. Aliás, a telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas com uma equipe especializada que oferece absolutamente todos os cuidados necessários. Mas você tem que agendar pelo site
ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. E uma coisa boa agora, um horário como esse, são 19 horas, 8 horas, 20 horas, já em 1 minuto, daqui a pouco nós aqui vamos jantar, né? Com certeza muitos de vocês estão jantando, já jantaram, outros vão jantar. É falar um pouquinho sobre a melhor culinária típica da Serra Gaúcha, que nós encontramos aqui na Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona Cláudia Candiota. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor de uma mesa farta. Prove a sequência de Galeto ao Primo Canto em Porto Alegre, aqui na capital, no Boulevard Laçador. Vamos a esta mensagem, vamos ver essas imagens, esse comercial maravilhoso aí da Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Candiota estava se deliciando aqui, ele, doutor Otacílio, com essas maravilhas aí da Di Paolo, né? E qualquer coisa, mesmo que seja essa comida maravilhosa, gostosíssima, qualquer exagero, Candiota, está aqui ó, o resultado, né? Deu um exagero, problema estomacal, Olina resolve. Olina tem mais de 100 anos, né? É uma entidade respeitável ali em todo o mundo, praticamente, pode-se dizer assim, e o remédio aí que ele é incontestável, né? Esse aí não tem problema de... Mais de 100 anos, tu quer contestar o quê? Não tem problema de comprovação talvez científica. Talvez o PSOL conteste. Daqui a pouco, se o Bolsonaro indicar Olina para resolver o problema, vão dizer que não presta. É bem assim. Bom, mas falando nisso, o Candiota, porque na verdade nós vivemos num país que tem tudo para dar certo e dar errado. Há outros países, Japão, Coreia do Sul, que tinham tudo para dar errado e dão certo. Aí eu comecei como economista e tal, e leitor assíduo e tal, fugaz realmente, né, e voraz de leitura. Fujo muitas vezes para a biblioteca para ler. Então, eu procuro me informar por que nós não damos certo, né? Por que as nações dão certo e outras dão errado. Umas dão certo, outras dão errado. Tem um livro, vou mostrar isso aqui para vocês, o Big Ben. Dá uma olhadinha aqui, dá uma focadinha aqui nesse livro, né? Por que as nações fracassam. Esse é um livro, não é muito antigo, um livro mais ou menos tem 10, 15 anos, Por que as nações fracassam. Tá? Este livro, de certa maneira, me trouxe muitas respostas. Ele é feito pelo professor da escola do MIT, Daron Acemoglu, e pelo economista James Robinson, professor de Administração Pública e Economia da Harvard University. O MIT fica em Cambridge, do outro lado de Boston. É verdade. Então, este livro, de certa maneira, resumiu tudo aquilo que a gente pensava e que pensa do Brasil. No Brasil, os países que dão certo, tem as empresas, as instituições desses países, são chamadas instituições inclusivistas. O que é uma instituição inclusivista? Ela trabalha em prol da nação que a acolhe. Ela trabalha em favor da sociedade que a protege e que a ampara e que a financia. Por que as nações fracassam? E aí vem o nosso caso. São entidades e instituições, por exemplo, como o STF, extrativistas.
extraem da sociedade em benefício próprio e estão nem aí para a sociedade. Então, se há uma instituição hoje, e aliás, não é só o STF, quantas instituições hoje são extrativistas do Brasil, não pensam na sociedade, não pensam na nação, pensam nos seus interesses, mesquinhos interesses. E é por isso que somos um país sempre do futuro e jamais estamos chegando no presente. Isso aí nós começamos com uma Constituição socialista, né? A Constituição é responsável por todas essas, ou a principal responsável pela maioria das nossas desgraças. Eu já falei aqui várias vezes. Em 1988 foi implantado o socialismo, foram criadas castas na Constituição, contrariando o artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, tem 59 mil indivíduos com foro privilegiado, tem castas que não é permitido redução de salário, nem demissão, tem estabilidade no emprego, coisas que não existem nas democracias, nos países livres. Então, o Brasil não é um país livre. O Brasil, eu já cansei de dizer aqui no programa, é um simulacro de democracia que depois que o STF rasgou a Constituição, eu mudei para simulacro de ditadura. Não é nem ditadura, nem democracia. É uma gelatina, nós estamos aí no meio, tentando sobreviver. E vocês que estão vivendo essa pandemia, vocês já podem ter... Isso é um trailer do que é o comunismo. É o Estado que manda na gente. Manda na empresa, diz quem pode sair de casa, quem não pode, diz qual é o remédio que pode tomar, qual é o que não pode, o médico só pode prescrever aquilo que o Partido Comunista determina. Nós estamos em Cuba. Espero que se consiga sair. Tomara que nós tenhamos ainda, que a maioria da população se dê conta disso, né, tenha esse discernimento. Claro que nós temos contra nós, que somos democratas mesmo e liberais, queremos a preservação das liberdades individuais, nós temos contra nós uma mídia canalha, a partir da Rede Globo e suas afiliadas, que estão tentando nos encaminhar para uma armadilha do caminho da servidão. E a servidão é o comunismo. A servidão é o que há de pior na raça humana. É você fazer tudo aquilo que o ditador de plantão lhe impõe sem contestação. Dr. Otacílio Lindemeyer Filho. Para também falar um pouco sobre isso, na verdade nós precisamos de mensagens positivas que nos façam, como pessoas, nós cumprirmos a nossa parte. Nós temos falta dessa mensagem positiva e deveria ser melhor. A gente deveria também fazer a nossa parte de propagar a mensagem que se nós fizermos a nossa parte de não aglomerarmos, de tomar os cuidados pessoais, nós vamos ser mais importantes que o tratamento precoce para isso, porque isso vai evitar a necessidade do tratamento precoce. Mas eu precisava, na verdade o assunto é árido e não dá para a gente ficar falando só sobre processo judicial, que interessa muito para os advogados, mas tem dois aspectos que eu queria ainda enfocar em relação a esse trabalho, essa ação que está abrindo o debate para algumas matérias muito importantes. O primeiro deles é sobre efeitos colaterais de medicamentos. Na nossa pesquisa, nós aprendemos uma coisa, que não é o remédio que tem efeitos colaterais. É a interação do remédio com o organismo do paciente que pode dar algum efeito colateral. Por exemplo, se alguém é alérgico à penicilina, não vai tomar penicilina, mas não quer dizer que a penicilina não seja um bom remédio. Muito bem abordado. Então, o que temos é o seguinte, eu gosto muito de camarão, mas tem gente que não pode comer camarão. Não pode nem com o cheiro de camarão. Nem com o cheiro do camarão. E assim por diante, tem diversos exemplos disso. Agora, a primeira coisa que a gente deveria pensar em relação a esse coquetel para o tratamento precoce é que qualquer um desses 3 remédios tem mais de 50 anos. Não são novidades, não são coisas não testadas. E a gente fica se perguntando o seguinte, se alguém toma hidroxicloroquina para malária ou hidroxicloroquina para lúpus e não tem efeito colateral, é porque ela não tem um dos aspectos que seria doença cardíaca, que seria contraindicado para este remédio.
se o cidadão pode tomar ivermectina para escabiose e não tem problema, então ele também deveria poder tomar a ivermectina para ajudar no tratamento precoce. E assim por diante. A azitromicina é um antibiótico para inflamações de vias superiores e que é largamente utilizado. E não se tem notícia de que seja o remédio faça efeito colateral, não. O paciente tem que ele saber se pode tomar aquele remédio ou não. E defendendo a posição da prefeitura, que nos parece muito adequada como um gestor público que se preocupa com a saúde e disponibiliza esse medicamento, nós queremos dizer que foram tomados todos os cuidados que os médicos também tomam quando prescrevem medicamentos off-label. Tem que ver a vida do paciente. E essas normas da prefeitura, uma nota técnica, não permitem a entrega do medicamento para o paciente. O paciente é medicado no posto de saúde apenas naqueles que têm farmacêutico, porque o farmacêutico tem que entrevistar o paciente para além da prescrição médica, além do termo de compromisso que ele assina, dizendo que ele não tem nenhuma doença, aquela anamnese que se faz, além disso, o farmacêutico também entrevista. Então, existe a cautela para isso. E o maior problema de todos, e é isso que nos move também a tentar que seja permitido esse tratamento nos postos de saúde, para nós o maior problema é a automedicação. Porque se os médicos estão dizendo, e gente importante estão dizendo que isso funciona, se mesmo quem não acredita, na hora da verdade, toma o medicamento, quantos nós conhecemos que são contra, mas quando tiveram a necessidade tomaram esses remédios? Doutor Uípe e doutor Calil. Doutor Uípe é um amigo do Dória. E aí depois desmentiu e até o camarada que fez chegar a receita dele aí publicamente acabou sendo processado. A farmácia. E condenado. Esse é o Brasil. E condenado a pagar 10 mil reais. Isso é uma prova contundente, né, de que como nós estamos num país de murrinhas, de pessoas que querem se aproveitar da má fé, da boa fé da pessoa usando a má fé. E isso, aliás, o Calça Apertada é dono de fazer isso, né? Olha, eu estou vendo aqui, nós estamos chegando no fim do programa, Silvio. Eu posso chamar os gráficos aí para mostrar? Só um minutinho, Simone, tu queria dar uma sugestão? Um minuto para ti, Simone, nós temos que chamar uns gráficos aí, tá bom? Eu preciso 5 segundos ainda. Curiosa para ver esses gráficos também, mas eu gostaria de complementar, porque o assunto é muito pertinente. E eu sou totalmente a favor, eu corroboro com a tese que está sendo levantada hoje no programa, porque quem tem que decidir o que o paciente toma é ele e o seu médico, né? Perfeito. E não tô falando só de antibióticos, eu estou falando também de qualquer outra coisa, né? Eu vou tomar uma vitamina e eu converso com o meu médico. E foi muito interessante aí que foi colocado a questão, né? O paciente também ele tem que se conhecer. Por exemplo, eu sou alérgica à penicilina. E descobri de uma forma bem complicada, uma vez que eu tomei uma injeção de bezetacil e eu quase morri por causa disso. E eu fiz uma cirurgia no meu maxilar faz umas 2 semanas e tive que tomar um antibiótico e tomei azitromicina. Durante 5 dias e tranquilo, né? Não tive problema nenhum. Então, assim, a gente precisa se conhecer, mas a primeira coisa é cada macaco no seu galho. Eu acho uma expressão meio assim popular, mas ela é muito adequada. É verdade. Quem sabe o medicamento que nós podemos tomar são os médicos. Beleza. Só não é o PSOL que sabe qual é o medicamento. Não é o PSOL. Agora aqui, vamos falar um pouquinho sobre vinhos, né? O PSOL não sabe nada, né? Eles só sabem fazer bagunça, aquela gente lá. O que eles fazem da esquerda a não ser bagunça e querer a infelicidade de todos nós? Olha aqui, ó. Vinhos do mundo. O mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma loja e confira. Nós temos aqui 3 lojas Vinho do Mundo em Porto Alegre. A primeira fica aqui na Cristóvão Colombo, você está vendo aí,
número 1493, bairro Floresta. A segunda fica na Alameda Alípio César, 203, está aí para vocês verem, no bairro Boa Vista. E a terceira lá no meu bairro Menino Deus, na Getúlio Vargas, 1135. O importante é ser vinho da Vinhos do Mundo, né? Vinhos do Mundo com 3 lojas aqui em Porto Alegre. O seu negócio não pode parar, você não pode ter prejuízo por falta de energia elétrica. Então aqui, ó, gerador, energia positiva, alocação de geradores. O seu negócio com o máximo de energia. Na verdade, as locações de geradores podem ser feitas diárias, semanais ou mensais. Equipamentos com potência de acordo com a necessidade do cliente. E para vocês terem uma ideia, aí algumas áreas de atuação, além de áreas de eventos. Eventos é importante, né? Ter um gerador, porque a falta de energia esculhamba com tudo. Condomínios em geral, mercados, restaurantes e churrascarias, empresas do ramo de alimentos, empresas com venda online, que ao ficarem sem energia tem o seu faturamento paralisado, hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas e fatores que levam a ficar sem energia. Você sabe muito bem, temporais, agora vem uma época de muito temporal, frio, vento, chuva, desligamentos programados pela concessionária para fazer alguma manutenção, de repente ela é obrigada a fazer o desligamento numa determinada área. Se você está nessa área, pode ter prejuízo. E vamos falar também, neste horário, 20 horas e 18 minutos, muitas pessoas se deslocando para lá, até às 10 horas, o Barranco, há 51 anos, no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha. Olha ali, Candiota, tu que não está olhando ela lá, ó. Não, eu não almocei, eu nem posso olhar, eu quero nem ver. Nem quer olhar, né? Subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranquinho, ambientes climatizados e ao ar livre. Realmente o Barranco é uma das instituições da culinária gaúcha mais conhecidos e reconhecidos do Brasil. Telefone do Barranco para você fazer o contato e fazer a reserva lá para você e para a sua família, grupo de amigos, enfim, 33 31 61 72. E temos lá o Barranquinho também, né? O Barranquinho, que o telefone é para contatos, tem pizzas maravilhosas, comida dos dois Barranquinho, são insuperáveis. 30 28 23 10, lá na Protásio Alves, um ao ladinho do outro aí, 1578, Barranquinho. O fogo sempre aceso, o melhor churrasco à la carte, pratos quentes e frios à disposição. E mais, garçons sempre prontos a atender, pedidos a qualquer hora, é coisa rara na capital gaúcha, só encontra mesmo no Barranco, a qualquer hora do dia. Daqui a pouco as coisas voltam completamente ao que era o normal e você pode desfrutar do Barranco. Candiota, eu tenho uns gráficos aí apontando coisas importantes e relevantes nesse processo desta ação toda aí, né? Vou pedir para a técnica, nós não combinamos uma ordem, mas, por exemplo, isto aí foi um estudo feito em São Paulo, mortes por faixa de renda. Vocês observem ali, de 0 a 3 mil, quem ganha até 3 mil reais, 65,9% das mortes. E à medida que vai caindo a renda, vai diminuindo o percentual de mortes. Quem ganha acima de 19 mil reais, 1,2%, isso é valor mensal. 1,2% das mortes. Então, quem é que o PSOL está prejudicando? Aquele que ganha de 0 a 3 mil. E por quê? Porque ganha pouco? Não, é porque tem menos acesso aos tratamentos e aos médicos, e porque chega no posto de saúde e manda ele para casa esperar agravar a doença, ou morrer, ou ir para o hospital, ou ser entubado, tomando paracetamol. Agora, para quem não sabe, o paracetamol não é indicado. Ele não tem comprovação científica que ele serve para tratamento de Covid-19 e nem tampouco consta da bula. Agora, contra o paracetamol, o PSOL não se insurgiu, provavelmente porque não funciona. Vamos ver o outro gráfico aí. Isto aí é a experiência de Porto Feliz, que adotou o tratamento precoce. Então, nós fizemos ali a comparação e o índice de mortes por habitantes em Porto Feliz e aplicamos para São Paulo. Se São Paulo tivesse adotado o mesmo tratamento preventivo que é adotado em Porto Feliz, 63 mil pessoas a menos teriam morrido. Aplicado o mesmo índice para o Brasil, 106 mil pessoas
a menos teriam morrido. O que dá para ver também que onde mais morre gente é em São Paulo, que é onde mais fizeram lockdown, que não tem comprovação científica. Vamos ver o outro gráfico. O lockdown não tem comprovação científica. Só não morreu o doutor Wippe, né? O doutor Wippe receitou para ele mesmo, o doutor Calil e assim por diante. Essa é uma publicação de dia 1º de janeiro de 2021 do The American Journal of Medicine. Vocês olhem ali o que eles prescrevem como medicamentos. Na coluna ali na amarela, no centro, HCQ é hidroxicloroquina. Ele ainda dá a quantidade, 200 miligramas. Vocês não vão fazer automedicação, não. Vocês vão no médico aí, quem está nos ouvindo. Aí ele sugere azitromicina, 250 miligramas, e um outro lá, que eu não sei o nome, doxiciclina, 100 miligramas. Está aqui. E que deve ser immediately. Immediately quer dizer, para quem não entende inglês, imediatamente. O tratamento imediato e tratamento precoce não é 4 dias depois. Isso está um depoimento prestado a uma comissão do Senado pelo doutor Paulo Porto de Mello. Ele diz que tratamento precoce não é no 4º dia. Ele ainda diz assim, só se for em Marte, porque aqui na Terra não é. Tem mais um gráfico aí, se eu não me engano, né? Não tenho certeza. Tem mais um gráfico aí com vocês ou esse era o último? Acho que esse era o último. Acho que esse era o último. Então, isso demonstra... Eu quero citar aqui para concluir, eu sei que o doutor Otacílio tem mais um complemento aí. Eu quero citar o doutor Satoshi Omura. Quem é o doutor Satoshi Omura? É um PhD, ele tem mestrado, doutorado em pós-doutorado e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. O doutor Omura é nada mais, nada menos do que o pai da ivermectina. E sabe o que disse o doutor Omura? Vou ler para vocês aqui. Não é o Cláudio Candiota que está falando. Isso confirma a utilidade da ivermectina. Como é uma meta-análise baseada em 42 resultados de testes, estima-se que a probabilidade desse julgamento abrangente ser um erro é tão baixa quanto 1 em 4 trilhões. Quem disse isso não foi o Sol, foi o pai da ivermectina. Doutor, eu repito, vocês podem procurar aí na internet, vão ver que ele ganhou o prêmio Nobel. Ele fez essa experiência de ivermectina com 15 mil pacientes. Isso é uma comprovação científica com relação a esse medicamento. Agora, quem for pesquisar, nós já encontramos mais de 1000 estudos. Só de anexos na nossa petição, acho que tem uns 30 ou 40 anexos com estudos desses medicamentos. E é bom salientar e ressaltar que não é o Candiota que está dando opinião. Não. Tem muita gente que acha, quando o jornalista cita uma coisa, se o jornalista não entende, claro que nós não entendemos, nós somos o mensageiro. A mensagem é uma coisa, o mensageiro é outra. Estou dando o nome, entre aspas. O que eu li, quem falou foi Dr. Satoshi Omura, PhD, pai da ivermectina, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem uma universidade com o nome dele em Tóquio. Nós somos o mensageiro e não a mensagem. E somos mensageiros com responsabilidade, não é como outros aí que só veem um lado. E certamente essa opinião do doutor, Prêmio Nobel de Medicina, certamente ela vai ser ignorada por aqueles meios que não querem que dá o braço a torcer, não querem que os seus argumentos falsos sejam desmascarados. Doutor Otacílio. Só para concluir esse assunto do criador da ivermectina, ele conclui dizendo que se ele acrescentar mais umas linhas no estudo dele, esse remédio poderia ter aprovação para tratamento do Covid também. Uhum. Então, nós até sugerimos que se tiver algum laboratório interessado, pode usar esse estudo para pedir a patente, já que a patente era da Merck, ela venceu. Uhum. Então, para pedir... Um grande negócio. Para a conclusão final. Bom, a conclusão final é que nós estamos convencidos, nós tivemos a grata satisfação de nos ter sido proporcionado esse estudo, onde nós aprendemos muito e queremos dividir esse aprendizado e principalmente dizer o seguinte: eu, como sou um advogado bem velho, eu sempre ouvi dizer o seguinte: para cobreiro, benzedouro é bom. Uhum. Então, eu não acredito, mas se eu te pegasse um cobreiro e alguém me dissesse, quer te benzer? Eu quero. Não vai matar, não vai fazer mal. Então, eu acho que isso claro que é uma brincadeira, mas é para dizer que o médico sabe o que é bom para nós. Nós
temos que, como disse a doutora Simone, também nos conhecer até para ajudar o médico a nos prescrever. Mas não precisamos perguntar para mais ninguém, é só para o médico que a gente pergunta, tá? Esse é o nosso recado. Perfeito. Simone, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Tem 1 minuto aí, Simone. Vamos ver aí, 1 minutinho aí para a tua consideração final, alguma informação, Simone. Não, só para avisar, Silvio, que os bancos estão começando a divulgar novamente renegociação e prorrogação de financiamentos, né? Com foco, obviamente, no empréstimo da casa própria. Então, quem tiver empréstimo, esteja com dificuldade de pagar, pode procurar o seu banco, porque os bancos estão novamente fazendo esse processo de prorrogação de dívidas que pode chegar até 6 meses de carência. Então, procure seu banco. Esse é o recadinho final aqui do dia. Minha colega economista... Um beijo para você. Minha colega economista Simone Magalhães. Obrigado, boa noite, Simone. Bom sono. Boa noite, gente. E quarta-feira aproveita e dorme pelas 19 horas, tá? Então não tem nada que fazer quarta-feira à noite, tá bom? E um bom sono também na quarta. Que nada, o André vai estar assistindo o jogo do Grêmio, eu vou estar lá com ele secando. Ah, tem um gremista? Ah, então tem um gremista aí, tá certo. Ela é gremista. Ah, tinha que salvar a família. Nada é perfeito nesse mundo, né? É o meu karma. Obrigado, Simone. Um abraço no André também aí, tá? Boa janta, eu sei que ele está preparando uma jantinha especial para ti aí. Cláudio Candiota, o arremate final aí. O arremate final, com essa história da comprovação científica, né, que é um mantra que eles estão repetindo por aí, eu quero perguntar, deixar no ar a pergunta. Durante a Segunda Guerra Mundial, na linha de frente, tinha aqueles médicos que estavam lá levando bomba, correndo lá no dia D, te lembra lá naquelas praias, Omaha e aquelas, no dia da invasão, tinham vários médicos ali. E no meio daquele bombardeio e soldados sendo mortos e soldados feridos, os médicos tinham que fazer o que dava com aqueles instrumentos que eles tinham à disposição ali, naquele momento. Eles não tinham tempo de esperar o estudo duplo cego randomizado e a comprovação científica que alguns estão querendo hoje, durante a Terceira Guerra Mundial, que isto é a Terceira Guerra Mundial, que já implantou o comunismo no planeta, tomara que a gente consiga se livrar. Eles mataram 100 milhões, agora mataram mais 5 milhões, ou 3 milhões, ou vão matar não sei quantos ainda, até se debelar isso aí. Então nós temos que permitir que os médicos tenham o direito e a liberdade de prescrever o que quiserem e que aqueles que estão na linha de frente, e hoje os soldados são os médicos, os profissionais da saúde, eles têm que ter liberdade de prescrever os medicamentos nos quais eles acreditam e permitir que a vítima tenha também direito e liberdade de receber aqueles medicamentos nos quais acredita, porque até o fator psicológico funciona. Se o sujeito acredita no medicamento, pode até ficar bom. É o que a Universidade de Harvard está fazendo lá com a questão da espiritualidade. Nós vamos falar sobre isso num programa subsequente. Candidato, obrigado pela tua presença, foi maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, cumprimentos ao doutor Otacílio, que segurou o piano. Com certeza. A maior parte, aliás, do piano da petição foi ele que segurou, e ele, inclusive, tem a medalha Oswaldo Vergara, que era a mais alta condecoração da OAB. Parabéns, doutor Otávio, muito obrigado. Otacílio, muito obrigado pela sua presença aqui. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade, pela audiência aqui no Atividade. Tenham todos uma boa noite, um bom sono. Amanhã, um novo encontro com vocês aqui. Até amanhã.